temos outro brasileiro em ação e este passou de fase. O São Paulo jogou contra o São Lourenço, depois de ter perdido o jogo lá na Argentina pelo placar de 1-0. O São Paulo com o Morumbi lotado, 51 mil torcedores nessa noite no Morumbi. Verdade, o São Paulo tem lotado o estádio em todas as suas partidas. Hoje fez um belo jogo o São Paulo. Achei o São Paulo firme, o São Paulo que sufocou, e apesar dessa bola na trave aí do Barrios, que é um ótimo jogador. Uma grande atuação do Rodrigo Nestor, né? Rodrigo Nestor jogou bem, o Caleri fez um grande jogo, né? Acho que o Caleri foi um dos melhores em campo mais uma vez. E o São Paulo fez o que se esperava dele, né, Alex? Fez um jogo muito seguro, eu acho, contra o São Lourenço hoje. Um jogo seguro, um jogo super disputado. Também eu acho que o São Lourenço valorizou muito. Essa passagem. E aí tem a questão do Nestor que a gente comenta e a gente fala muitas vezes. Eu acho que ele tem mais ferramenta do que... Ele tem muito mais ferramenta para fazer isso mais vezes, só que não consegue, né, Felipe? Ele decide pouco as partidas perto da condição técnica que ele tem. Isso daí, mas nesse acerto de tudo que o Dorival vem fazendo com essa equipe do São Paulo, acaba chegando forte e acaba potencializando essas individualidades, né? Ele é um jogador, Nestor, com possibilidade de evolução muito grande aí. E acho que o Dorival pode ajudá-lo muito. Acho que ele também tem que se cobrar, ser mais decisivo, né? Sim. O fato de, ele tem que participar dando mais passes para gols. Assumir o protagonismo. Exato. Como ele faz fazer gols, porque ele é um meia, Alex foi um meia, né? Meia tem que fazer gol a cada 5 jogos, ele tem que marcar um gol. O jogo tem que ser pautado pela ambição. Exato, ele tem que participar de um gol a cada 2 jogos, pelo menos, com um passe, com um gol. Né? Tem que ser mais decisivo. Como ele faz no segundo gol marcado pelo Exato, o segundo gol é uma prova disso. Ele pega uma bola na lateral da área, dribla o zagueiro, vai para o fundo primeiro, depois dribla para trás e aí, ó. Debaixo da olha perna, que jogada. Tudo lúcido. Passe, achou o Luciano. E qualquer um, de repente, poderia querer jogar lá alto. O trabalho do Dorival, Felipe, Alex, quem nos acompanha, é desenvolver a ambição de jogar. Tem que ser ambicioso, não chega ali só para... Você tem que ser ambicioso o tempo todo, não basta um lance. É o jogo todo sendo ambicioso. Se ele conseguir isso... Uma característica que eu gosto demais no jogo, no trabalho das equipes do Dorival é o equilíbrio, cara. Eles estão super bem posicionados, não é uma equipe que toma grandes sustos. Ele é pautado realmente com um jogo muito bem apoiado, sabe? E a hora que perde a bola, você está sempre alguém ali ocupando próximo. bem os espaços e de uma maneira leve. Você não percebe os jogadores que trabalham com o Dorival jogando meio tenso. Ele potencializa os caras. E aí, olha que coisa. O técnico que saiu do Flamengo no final do ano passado, vejam que hoje classificou, o técnico do time que se classifica na Sul-Americana, e domingo estará no Maracanã pela primeira vez, desde que saiu do Flamengo, jogando contra o time que no ano passado ele conquistou 2 títulos. Copa do Brasil e Libertadores. E eu acho que o São Paulo se coloca como um candidatíssimo aí a título, né, da Copa Sul-Americana, dos principais favoritos para mim, pelo fato de não só ter se classificado diante de um oponente difícil como o São Lourenço, como vai jogar a partir da próxima fase reforçado, porque Rames Rodrigues e Lucas não puderam ser inscritos para essa fase, mas agora podem entrar. Então, a partir do próximo confronto do São Paulo, ele poderá usar Rames Rodrigues e Lucas. 2 sniper, vamos dizer. Né? Qualidade altíssima. O que será que Dorival Júnior tem a dizer? Mantivéssemos o mesmo sistema de trabalho e de treinamento, sem que alterássemos em qualquer circunstância, em qualquer situação, logicamente que tentando passar uma confiança aos atletas. Não havia motivo nenhum para um descontrole, não havia. Nós mostrávamos isso em números, em situações. Naturalmente que o resultado não aparecendo, ele incomoda, mas ele não pode desarticular, ele não pode quebrar a tua sequência de trabalho. E eu acho que isso foi importante. Eu tentei apenas segurar um pouco nesse sentido. Precisávamos, sim, de melhorarmos em alguns aspectos, e eu acho que isso aí foram pontos abordados. A Alisson está aqui, pode responder, mas, de um modo geral, assim, eu estava muito tranquilo, porque eu tinha consciência que a equipe, né, não vinha encontrando alguns resultados por pequenos detalhes, e isso não fazia com que criássemos dúvidas, gerássemos dúvidas e procurássemos outros tipos de solução. Não, a solução estava na continuidade, na sequência, e acreditávamos cada vez mais que o caminho seria esse. Esses resultados, infelizmente, que a gente vinha tendo negativos, e também as partidas que nós estávamos fazendo, né? O tanto de chance que nós estávamos criando. Se você olha o jogo contra o Bahia,
né? Quem vê os melhores momentos fala, não tem condição esse jogo ter ficado 0-0, né? E aí você vem fazendo esses jogos e acaba que quando você está no São Paulo, você tem que vencer, não tem como. E isso, querendo ou não, estava nos incomodando de uma forma que a gente vinha jogando bem, mas não vinha vencendo jogos, né? Então, isso, querendo ou não, nos deixava chateado, porque queríamos buscar a vitória o tempo todo, né? Como o professor comentou, foi o jogo do Cuiabá ali, que foi um jogo que acho que a gente foi um pouco mais abaixo do que a gente vinha fazendo, mas fora os outros jogos a gente vinha muito bem. Então, acaba que, para você também, né, tirar um resultado, né, de uma equipe que defende muito bem, que é a equipe do São Lourenço, né, e a gente brigou o tempo todo desde o início da partida, sem dúvida isso nos deu, né, uma felicidade enorme ali, né, senti também a felicidade do torcedor, né, de ter visto nós entregando ali dentro de campo. Então, né, a gente conversou, a gente se juntou, falou, rapaziada, vamos embora que a gente necessita dessa classificação e a gente vai conseguir. Então, é assim, unidos, juntos, como foi, né? Mesmo nas derrotas, a gente não teve desespero, a gente continuou trabalhando porque sabíamos que os gols eles iriam voltar a sair. Então, essa forma como a gente comemorou foi realmente ali para festejar junto com a torcida, porque eles merecem o que eles vêm fazendo, né, nos jogos aí. Todo jogo são 45 mil torcedores, mais de 45. Então, é o que nós podemos entregar para eles aí, foi essa classificação hoje. E Alisson e Dorival Júnior falando sobre a classificação do São Paulo. E olha, mais um episódio lamentável, aliás, virou rotina, né? Quando há jogos entre brasileiros e outros times sul-americanos, tem sido comum isso acontecer, infelizmente. De novo, tivemos casos de racismo lá no Morumbi, dessa vez com torcedores do São Lourenço. A Débora Carvalho traz todas as informações para a gente. 2 casos de racismo foram registrados no jogo do São Paulo contra o São Lourenço pela Copa Sul-Americana, partida que aconteceu aqui no estádio do Morumbi nesta quinta-feira. Um deles, a vítima era uma criança de 12 anos de idade que estava na arquibancada do São Paulo junto com o pai assistindo a partida. Durante o intervalo do jogo, uma casca de banana teria sido arremessada da torcida argentina em direção ao menino. Logo depois, um torcedor do São Lourenço, David Emanuel, de 29 anos, fez gestos imitando um macaco para a torcida do São Paulo. A polícia militar retirou o homem da torcida e David Emanuel foi autuado em flagrante. Um outro caso também aconteceu durante a partida do São Paulo contra o São Lourenço, mas em um outro setor aqui do estádio do Morumbi. E um camarote destinado à direção do time adversário, do time argentino, São Lourenço. Um dos dirigentes do time, Matias Ezequiel, teria mostrado uma foto de um macaco aos torcedores, além de ter imitado o animal em direção à torcida do São Paulo. Ele chegou a confirmar as provocações, mas negou que em nenhum momento fez os gestos racistas. O delegado responsável conversou com a nossa equipe sobre esses 2 casos. O primeiro sim, confessa que em razão de torcedores brasileiros estarem rasgando notas de dinheiro em provocação por conta da economia da Argentina, ele teria ficado nervoso e fez esse gesto de macaco. O segundo não, ele nega a todo momento, inclusive no depoimento dele, que ele tenha feito esse gesto imitando um macaco. Eles já estão presos em flagrante por crime de racismo. E devido a uma alteração legislativa, esse crime não admite mais o pagamento de fiança, então eles vão permanecer presos aqui no Brasil. Os 2 acusados serão encaminhados a um centro de detenção provisória. Obrigado, Débora. Aliás, a nossa equipe está ainda no Morumbi. A Débora Carvalho, a nossa produtora Sara Munielli e também o cinegrafista, né, o repórter cinematográfico Augusto Câmara, estão lá ainda esperando o caso se confirmar e a saída dos argentinos se eles saírem. No Brasil, racismo é crime, cadeia. Porque a Conmebol, esquece que a Conmebol não vai fazer absolutamente nada. A Conmebol é conivente com a prática do crime de racismo. O sujeito está fazendo ali, você está vendo nas imagens, assintosamente, e quando ele diz, eu fiquei nervoso, quer dizer que você fica nervoso, e aí você pratica crime de racismo, porque essa é a sua maneira de mostrar que você está nervoso. Isso não cola. O outro dirigente de um clube, que também mostra foto de macaco, você vê uma imagem, que é coisa mais dolorosa do que você vê uma criança, que vai... Todos nós aqui tivemos a primeira vez num estádio de futebol, geralmente levado pelas mãos do pai, ou de um tio, ou de alguém que era amigo, avô, no meu pai, caso. Enfim. Você viu ali a expressão da criança, o trauma que essa criança vai ter? Então é cadeia mesmo. Racismo no Brasil é crime